Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do canal. Na aula de hoje, iremos ver alguns exemplos de equações do primeiro grau como incógnita. Essa é a segunda aula de uma playlist de 30 aulas sobre o estudo de equações do primeiro grau, beleza? Recomendo que assistam a aula anterior e também as próximas aulas. Então vamos lá. Questão número 1. Resolver a equação x 5 vezes x mais 2 menos 3 vezes x mais 6 igual a 40 no conjunto R. O conjunto R, conforme falado na aula anterior, indica o conjunto dos números reais, aquele conjunto numérico que a gente conhece, que envolve tanto os números naturais, inteiros, racionais e irracionais, beleza? Então, nem sempre a minha equação vai vir já organizada. Ela pode vir aqui com produtos, né, divisões, vários termos ali distribuídos no meio dela, e eu vou ter que reorganizar e resolvendo aos poucos. Então, nesse caso aqui, a gente tem que lembrar das ordens de precedência, né? Eu vou resolver primeiro o que estiver dentro do parênteses, depois a multiplicação, para depois fazer a subtração desse primeiro termo pelo segundo termo, beleza? Então, vamos lá. Limpar aqui nossa imagem, né? Então, ó, 5 vezes... Então, aqui nesse caso, o que eu faço? Eu multiplico 5 por x, que é o primeiro termo entre parênteses, e também pelo 2, que é o segundo termo dentro do parênteses. A mesma coisa vai acontecer aqui com 3. Primeiro eu multiplico ele por x e depois ele por 6, tá? Então, sempre tenho que fazer isso. 5 vezes x vai dar 5x. Mais, porque aqui não está aparecendo, mas é um sinal positivo, tá? Todo número que não tenha sinal ali antes dele é positivo, porque ele não é obrigatório de aparecer. Então, como o x também é positivo, vai ficar positivo. 5x, não precisa colocar o sinal de mais aqui, tá? Mais com mais, a multiplicação do 5 com 2 vai dar mais. 5 vezes 2, 10. Agora, vamos para essa segunda aqui, ó. Tem um sinal de menos antes do 3. Então, menos 3 vezes x vai dar menos 3x. Menos 3 vezes mais 6. Menos com mais na multiplicação dá menos. 3 vezes 6, 18. Igual a 40. Agora, eu vou reorganizar os meus termos. Quem tem variável, quem tem incógnita, fica do lado esquerdo. Quem não tem, do lado direito. Lembrando, se eu quiser já tá somando aqui, inicialmente, ó, o 5x com o 3x e o 10 com menos 18, eu posso, tá? Não preciso de reorganizar eles ali não, já posso adicionar eles ali algebricamente. Mas aqui nessa primeira questão a gente vai organizar primeiro para depois começar a fazer as adições ali, tá? Então, olha só, o 5x tem incógnita, fica do lado esquerdo, o menos 3x tem incógnita, fica do lado esquerdo, igual ao 40, que não tem incógnita, fica do lado direito. O mais 10 tem que trocar de lado, então trocou de lado, a gente troca a operação, ou seja, a gente vai trocar o sinal dele, porque aqui ele estava somando, aqui ele vai passar como subtração. O menos 18 estava como subtração, vai passar como adição, então a gente troca o sinal dele para mais 18, beleza? Então agora a gente vai juntar os termos, fazer a adição algébrica dele. Lembrando que a adição algébrica pode ser tanto operações de soma como de subtração, porque a adição algébrica indica você juntar termos, você unir aqueles termos ali, beleza? Então 5x menos 3x vai dar 2x. Isso vai ser igual a 40 menos 10, 30. 30 mais 18 vai dar 48. Então, x é igual. Lembra que eu falei que quando a gente troca de lado, a gente troca a operação? Aqui o 2, ele estava fazendo o quê? Multiplicando o x, não era? Então, a gente vai trocar ele de lado. Se a gente trocou ele de lado, a gente vai trocar a operação dele. Então, a gente vai inverter a operação dele. Ao invés da multiplicação, é a divisão. Então, se ele estava multiplicando do lado esquerdo, ele passa para o lado direito como divisão, tá? Por isso que eu prefiro falar que mudou de lado, mudou a operação, em vez de falar que mudou o sinal, porque não necessariamente a gente vai mudar o sinal, que é o caso do 2 aqui, a gente mudou ele de lado, mas não mudou o sinal dele, ele era positivo e continuou sendo positivo. Só que antes ele estava multiplicando, agora ele está dividindo, tá? Então vamos lá, x é igual a 48 por 2, que vai dar 24. Então a minha raiz, ou a minha solução dessa equação é x igual a 24. Se eu vier aqui no lugar desse x e colocar 24, esse lado esquerdo vai ser igual ao lado direito, tá? Querem testar? Vamos testar. Ó, 5 vezes o valor de x, que é 24, mais 2, que estava ali, menos 3 vezes o 24, mais 6, isso aqui igual a 40. Então, primeiro a gente resolve o que está dentro do parênteses. Então, vai ficar 5 vezes 24 mais 2, dá 26, menos 24 mais 6, dá 30. 30 vezes 3, dá 90. Isso aqui vai ter que ser igual a 40, tá? Então, 5 vezes 26, 5 vezes 6, 30. 5 vezes 20, dá 100. Então, vai dar 130 menos 90, que é igual a 40. Então, 40 igual a 40. Então, minha sentença realmente está verdadeira ali. Então, minha solução está certa, tá? Preciso ficar verificando isso? Não. Se for uma prova de concurso, alguma prova de, vestibular, prova da escola mesmo, do dia a dia, se você tiver tempo para estar testando as suas respostas, verificando as suas
alternativas estão corretas ali, você pode estar fazendo isso. Se não tiver tempo, se não quiser, não precisa, tá? É só fazer as contas aí com bastante atenção, beleza? Vamos aqui agora para um caso um pouquinho mais difícil, porque a gente vai ter ali fração. Então, assim, fração geralmente embola um pouquinho mais aí o meio de campo do pessoal na hora de estar resolvendo, né? Então, vamos lá, vamos resolver essa questão aqui. Primeira coisa que a gente vai fazer é tirar o mínimo comum, conforme a gente já viu lá na primeira aula, tá? Qual vai ser o mínimo comum entre 4, 6 e 12? Eu posso fazer a fatoração para estar descobrindo esse número, ou eu posso fazer o teste do maior ser divisível pelos menores. O 12, ele divide por 6? Divide. Ele divide por 4? Divide. Então, o mínimo comum entre esses três números que estão aqui vai ser o próprio 12, tá? Então, vamos lá, ó. Vou tirar o mínimo comum dos dois lados ao mesmo tempo, tá? Então, o mínimo comum aqui vai ser 12. Nesse tipo de questão, tem que tomar um pouquinho mais de cuidado na hora que eu for fazer a multiplicação do termo de cima, porque são dois termos ali. Então, o meu resultado, na hora que eu dividir o denominador pelo denominador, tem que multiplicar os dois termos que estão ali em cima. Porque eu não sei se vocês lembram, né? Mas a gente já viu isso na aula anterior. Nesse caso, eu vou dividir o 12 por 4 e o resultado eu vou multiplicar pelos termos de cima. O mesmo vai acontecer com os outros denominadores. Vou dividir 12 por eles e multiplicar pelos valores que estão ali em cima, beleza? Ó, divide, multiplica e multiplica, beleza? Então, vamos limpar aqui a nossa figura e vamos voltar aqui, ó. Vamos lá. Ó, então, a gente tinha visto que o mínimo comum era 12, tá? Então, ó, 12 e 12. Então, 12 dividido por 4 dá 3. Então, vai ficar 3 vezes y menos 3. Já posso multiplicar inicialmente direto ali se eu quiser? Posso, não tem problema nenhum. Por que eu gosto de fazer assim? Para não fazer confusão, a gente não esquecer valores ali, tá? Mais, que é esse mais que está aqui, tá? Então, vamos lá. 12 dividido por 6 vai dar 2. 2 vezes y mais 1. Fecho parênteses, vou para o lado direito da igualdade. 12 por 12 vai dar 1. Então, 1 vezes 1 vezes y menos 1, beleza? Como os denominadores são iguais, eu posso anular eles, pois eu tenho uma fração do lado esquerdo e uma fração do lado direito. Denominadores iguais, eles se anulam ali, beleza? Então, sobrou. Já vou ir resolvendo aqui já, tá? Ó, 3 vezes y, 3y. Mais 3 vezes menos 3 vai dar menos 9. Mais 2 vezes y vai dar mais 2y. Mais 2 vezes mais 1 vai dar mais 2. Isso aqui é igual a 1 vezes y vai ser y. E mais 1 vezes menos 1 vai ser menos 1, beleza? Vou já juntar os termos aqui de uma vez. Não vou organizar de início, não. Ó, 3y com 3y, mais com mais, vai ficar 5y. Menos 9 com mais 2 vai dar menos 7. Isso aqui igual a y menos 1. Agora eu vou trocar de lado. Quem tem variável, quem tem incógnito, fica do lado esquerdo. Trocou de lado, troca a operação. O y estava somando, passa subtraindo. Igual a menos 1. O menos 7 troca de lado. Estava subtraindo, passa como soma. Então, 5y menos y vai dar 4y. Igual menos 1 mais 7. Você estava devendo R$1 lá para o seu Joaquim. Você foi lá com R$7 para pagar o seu Joaquim. Você pagou ele e sobrou R$6 para você. Então, isso aqui vai ser igual a 6. Então, o y é igual a 6 sobre 4. Posso parar aqui? Pode, não está errado. Mas o recomendado, né, é que vocês simplifiquem a fração quando possível, tá? Pois aqui eu não consigo ter uma divisão exata do 6 por 4, então vou fazer a minha simplificação. O 6 divide por 2 e o 4 também. Então, isso aqui vai ser y igual a 3 sobre 2. Posso deixar minha resposta sem fração, ou eu posso fazer essa divisão também, pois 3 dividido por 2, né? Imagina que você tem R$3, você vai dividir para 2 pessoas. Cada pessoa vai ficar ali com 1,50, né? Então, posso ter essas duas respostas aqui. Então, a minha solução dessa equação é o y igual a 3 meios ou o y igual a 1,5, tá? Se vocês quiserem estar verificando se a resposta está correta, é só pegar esse valor de y e substituir aqui na nossa equação, que vocês verão que a nossa solução está correta, tá? Um detalhe importante que a gente não falou no início é que, ó, U igual a R. O que isso indica? Quer dizer que o meu universo da minha solução é igual aos números reais. Então, eu posso ter tanto a resposta fracionária, eu posso ter tanto ela como decimal, números inteiros, números racionais, números irracionais, beleza? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de curtir o vídeo, assistir a aula anterior e também as aulas posteriores, tá? Na próxima aula, a gente veremos alguns probleminhas, tá? Onde a gente não vai ter equação já montada, né? A gente vai ter um contexto onde a gente vai ter que montar nossa equação para depois estar resolvendo. Então, até mais e bons estudos a todos.